Capítulo 18. Recentemente, com a pastora Luziane, nós fomos ministrados nesse texto, mas o último atendimento que eu fiz, Deus ministrou muito ao meu coração acerca dessa palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos. Jeremias capítulo 18, por favor. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Vamos acompanhando juntos. Você que está com caneta, você pode ir sublinhando. E eu vou lendo devagarinho cada versículo. E à medida que a palavra for fluindo aqui, é o que eu vou compartilhando com vocês. Amém? Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro. Você sabe que nesse texto o olheiro tipifica o Senhor. E o versículo 2 e o versículo 3 trazem dois verbos muito fortes que se repetem: levanta-te e desce. Levanta-te e desce a casa do olheiro. No versículo 3 diz: e desci a casa do olheiro. O que aconteceu com Jeremias? Ele desceu. Jeremias estava perto de receber uma grande revelação de alguma coisa nova que Deus estava para fazer na história de Israel. Mas essa revelação não aconteceria se Jeremias não descesse. Se Jeremias não descesse. E a primeira chave que eu quero te entregar essa noite sobre o novo que Deus quer fazer na sua vida é que existem momentos que Deus não faz na minha vida e na sua vida porque nós ainda estamos num lugar de soberba e de orgulho que Deus não vai fazer. Não é porque Ele não pode, mas é porque às vezes eu e você não damos o espaço para Ele fazer, não nos colocamos na posição para Ele fazer, e a posição para Ele fazer é a posição de humildade. Eu desço, Senhor. Veja que quando o Senhor deu a ordem para Jeremias, o olheiro não estava numa montanha para aquela que Jeremias precisaria subir, o olheiro não estava num sobradinho, e então Jeremias precisaria subir as escadas, não era isso. O olheiro estava embaixo, então Deus fala para ele: desce. E nessa noite você está aqui, eu quero te dizer, Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Deus quer transformar a sua vida este ano. Deus quer derramar o sobrenatural, a porção nova que você ainda não recebeu. Mas para isso você precisa descer. Descer é sair do lugar do controle. Descer é sair do lugar de quem sabe para ir para o lugar daquele que não sabe. Descer é o lugar da humildade. Descer é o lugar daquele que carrega no peito um coração cheio de graça e de compaixão. Sabe, enquanto você tiver um coração cheio de legalismo, um coração pesado que acusa, pronto a ver o erro do outro, pronto a condenar a vulnerabilidade do outro, a fragilidade do outro, Deus não vai te entregar a novidade espiritual que Ele tem para você. Mas se você quer viver um 2023 de novidade espiritual, Marquinho, você precisa descer como Jeremias desceu.
O Senhor falou para ele: Jeremias, eu vou te mostrar algo muito grande, mas você precisa descer, abrir mão do controle, não estará por cima. Você vai descer e vai obedecer. Descer é o lugar da humildade, do amor, da graça e da compaixão. Você está entendendo isso? Eu preciso perguntar como tem estado o seu coração. Sabe, a justiça se opõe à graça. Preste atenção nisso. Aliás, eu queria que você repetisse isso comigo. Diga: a justiça se opõe à graça. A justiça é pelo merecimento. A graça é pela compaixão. A justiça é por aquilo que é mérito. Eu vou te entregar aquilo que é mérito. É ao vivo, tá, gente? Aí o aparelho agarra a gengiva da pastora ao vivo assim. Ao vivo. E dói. Mas é descer, é descer. E vamos descendo, é descendo. A justiça fala de mérito. Quando você dá ao outro aquilo que ele merece, o nome disso é justiça, isso é justo. Você está entendendo isso? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você tem entregue aquilo que é justo? Pergunta aí. Você está entregando aquilo que é justo? Você está entregando à sua esposa aquilo que é justo? Isso é justiça. Você está entregando ao seu patrão aquilo que é justo? É justo que você trabalhe aquilo que ele te paga para você trabalhar. Isso é justiça. É justo que você, que é patrão, pague por aquilo que o seu trabalhador faz. Ah, ainda bem que eu não sou patroa, mas você tem aquela ajudante que vai lá na sua casa uma vez por semana, 2 vezes por semana, que você quer pagar R$40 para ela para fazer uma limpeza na sua casa? Isso é justo? Você quer pagar R$40.000 para ela? Você encontra com uma pessoa vendendo bala. Olha, 2 por R$10. Se você levar esse chiclete aqui, é 2 por R$10. Você vai fazer negociação. Ó, se tu fizer 3 por R$10, eu levo. O nome disso é justo? Isso não é justo não, irmão. Então a justiça é quando você dá aquilo que é o merecimento. É merecido, você dá. Mas aquele que tem o coração humilde, ele não entrega só aquilo que é justo. Aquele que tem o coração humilde, ele não faz só pela justiça, ele faz pela graça. Eu quero que você abençoe a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não seja apenas justo. Pode falar com coragem. Muda a pessoa agora, porque aí pode ser, ter mais coragem de falar com a outra pessoa. Não seja apenas justo. Não seja, não. Seja humilde. Porque o humilde, ele é sempre gracioso. O humilde tem um coração cheio de compaixão. Sabe por quê? Porque ele já desceu. Desce, Jeremias, ele desceu. Ele não se sente melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, eu sou aquele que desci. Eu sou o menor da casa do Senhor. Eu sou aquele que serve. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que quer ser o maior, que esse é que sirva, seja o menor. E disse o Senhor a Jeremias: desce. E ele desceu. Você quer receber o novo de Deus na sua vida? Para de fazer tudo na sua vida por justiça e começa a fazer por humildade, por graça, por compaixão, em nome de Jesus. E o texto continua. Vai lá no versículo 3, diz assim, ó: e desci a casa do olheiro. Jeremias então desceu, fez o que Deus mandou, foi humilde, e desci a casa do olheiro. E eis que ele quem, gente? Ele quem? O olheiro. Que para nós aqui o olheiro tipifica quem? Deus, tá claro isso? Olha o que diz a Bíblia. E eis que ele, ou seja, o olheiro, estava fazendo a sua
obra. Presta atenção que tem uma chave aqui. Eu desci e eis que ele, o olheiro, estava fazendo a sua obra. Ou seja, avalia comigo o processo, tá? O olheiro estava lá na casa dele, com as ferramentas dele, ele estava o quê? Trabalhando. Você está entendendo isso? Ele estava o quê? Ele estava o quê? Trabalhando. Aí nesse meio de tempo, eis que Deus conversa com Jeremias e explica para Jeremias onde que ele deveria ir. Aí Jeremias decide realmente que ia descer. Aí Jeremias desce, chega na casa do olheiro. Percebeu o processo? Percebeu o processo aí? E enquanto todo esse processo estava acontecendo, Laís, o que o olheiro estava fazendo? Trabalhando. Sabe por quê? Porque o olheiro nunca para de trabalhar. O olheiro nunca descansa. O olheiro nunca para de trabalhar. E não importa o seu processo, não importa o tempo que vai levar para você entender, não importa o tempo que vai levar para você ver essa bênção acontecendo materialmente diante dos seus olhos. Não importam as circunstâncias, o olheiro continua trabalhando. Você precisa se lembrar disso, sabe por quê? Porque senão parece que o oleiro começou a trabalhar só quando Jeremias chegou, Léo. E não foi isso que aconteceu. Então estava lá o olheiro esperando. Ah, deixa eu ver aqui se Jeremias vai chegar. Vou ficar aqui parado. Quando Jeremias chegar, eu começo aqui a fazer a obra. Ele vai demorar mesmo, porque Deus ainda está falando com ele. Ele ainda está tentando discernir onde é que é descer. Se vai descer, se vai subir. Se vai ser humilde, se vai ser soberbo. Isso vai demorar, gente. Eu vou esperar. Eu vou ficar aqui, ó. Quando Jeremias aparecer aqui, o que eu faço? Eu começo a trabalhar. Foi isso que o olheiro fez? Não. Porque enquanto os nossos processos estão se desenvolvendo, Deus está trabalhando. E está trabalhando a seu favor, porque aquilo que Jeremias ia ver quando entrou diante daquele olheiro, iria impactar a sua vida, transformar a sua vida e transformar a vida de uma nação inteira. Então presta atenção, enquanto você ainda não alcançou o que Deus tem para você, Deus está preparando e trabalhando naquilo que Ele vai te entregar uma hora. Ah, pastora, mas eu ainda estou no processo. Uai, você está no processo e o olheiro está trabalhando. Está tudo certo, gente. Se você chegar antes da hora, a obra não vai estar concluída. Ah, pastora, mas aí eu ainda vou ter que descer. Eu fico pensando assim, Jeremias. Gente, Deus não poderia, Davi, presta atenção. Deus não poderia simplesmente falar assim, Jeremias, eis que falo contigo, eu vou te entregar aqui uma revelação, um manto Xébias, vai lá e fala isso para o povo, diga que o povo está nas minhas mãos e que eu trabalho com o povo. Deus não podia só ter falado assim para Jeremias e acabou o assunto? Não podia? Mas foi assim, irmã Jane, que Deus fez? Não, porque entre a palavra liberada e aquilo que se concretizou na nação, tinha um processo. Às vezes a gente acha que porque a bênção ainda não chegou, Deus esqueceu da gente. Às vezes a gente acha que porque o processo está demorando, é como se os céus estivessem parados. Mas eu quero dizer para você que o olheiro nunca para, o olheiro nunca para, o olheiro nunca para. Eis que nunca para o teu Deus. E enquanto você está sendo preparado, vivendo o processo,
Deus continua trabalhando. Deus está trabalhando no teu caráter enquanto esse processo está acontecendo. Se você ainda não chegou na porta do olheiro, Deus está trabalhando nas tuas emoções, para que você possa receber a novidade de vida, o que Deus tem para você. Deus está trabalhando em pessoas ao teu redor, que não estão prontas ainda para encontrar com você, não estão prontas ainda para cooperar com você. Por que Deus não me fez passar nesse concurso que eu fiz no ano passado? É porque Deus ainda estava trabalhando na vida do professor que ia preparar a prova desse ano. Olha só, você tem que entender isso. Que se uma bênção ainda não chegou na tua mão, é porque ainda o olheiro está preparando, ele está trabalhando. E quando você descer e chegar na porta da casa do olheiro, eis que você verá, a obra está ali nas mãos do olheiro. Recebe essa visão sobre a sua vida. Então você não precisa se desesperar. Você só precisa confiar e seguir o processo. E sair do seu lugar e se levantar e descer. Vamos continuar lendo. Versículo 3. E descia à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro. Se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso. Aqui tem outra chave. Isso é muito importante. O vaso se quebrou na mão do olheiro. O olheiro aqui para nós tipifica quem? O Senhor. Aí você pode estar pensando, mas então Deus estava fazendo uma coisa sem qualidade? Porque quebrou. Aí se quebrou que não tinha qualidade. Poxa, mas se quebrou é porque tinha imperfeição. Mas a Bíblia diz que quebrou na mão do olheiro. Não quebrou porque veio trincado, não quebrou porque o material era ruim, não quebrou porque teve defeito na fabricação. O vaso estava aqui, ó, o vaso já estava pronto, Mas eu quero que você veja a mão do olheiro fazendo assim, ó, crack. Olha só, sobre a roda, o barro, o vaso já estava pronto. Porque quando Jeremias chegou na porta, ele viu um vaso. O vaso estava pronto, estava ali. E aí, de repente, Deus faz assim, ó. Quebra aqui, ó, dentro da mão dele. Não escapou da mão dele, não. Ah, distraí. Não. Ó, quebrou assim, ó. Uou. Dentro da mão do olheiro. Sob o controle dele. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, mas nem tudo que Ele faz é para sempre. Você precisa entender isso. E você precisa se lembrar que um dos focos das nossas 12 horas foi uma preparação para o novo que nós vamos receber. Tudo que Deus faz é perfeito. Vamos falar? Tudo que Deus faz é perfeito, mas nem tudo que Ele faz é para sempre. E tudo bem. Não é porque deixou de ser para sempre que deixou de ser perfeito o tempo que foi. O texto não diz que tinha defeito no vaso. Não. Só diz que quebrou na mão do olheiro. Tudo que Deus faz é perfeito, mas nem tudo que Ele faz é para sempre. Durante 12 anos, eu fui a pastora presidente dessa igreja. E esse foi o perfeito de Deus. Mas nem tudo que Ele faz é para sempre. E é por isso que nós vamos viver o novo de Deus. Virá um novo pastor presidente. E eu serei a nova pastora voluntária da comunidade evangélica Cura. Vocês me aceitam?
Se vocês me aceitarem, eis-me aqui. Porque tudo que Deus faz é perfeito, mas nem tudo que Ele faz é para sempre. Então Deus que fez você perfeita, mas não significa que você não possa mudar. Aliás, existem coisas que precisam mudar para continuar sendo o perfeito de Deus. Tem que mudar. Precisa mudar. E é por isso que nós precisamos discernir os tempos e os modos. De quando Deus quer nos usar de um jeito, quando Deus quer mudar a forma de nos usar. E o vaso quebrou na mão do olheiro, então tornou a fazer dele outro vaso. Sabe por quê? Porque quando o próprio olheiro quebra, ele já tem um segundo plano em ação. Deus não quebra nada que Ele já não tenha um plano para reconstrução, minha gente. Deus não quebra nada que Ele já não tenha um plano de restauração para executar. Eu não sei o que na sua vida se quebrou, eu não sei o que na sua vida se desfez, eu não sei o que é que está parecendo ruir diante dos seus olhos, mas se Deus está fechando uma porta, saiba que Ele já tem outra preparada para abrir diante dos seus olhos. Se Deus permitir que algo na sua vida se quebre, é para gerar um testemunho, e Ele vai levantar algo muito, muito melhor. E o texto continua dizendo: fez dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem fazer aos seus olhos fazer. E aí esse novo que Deus constrói, já não é mais como o primeiro vaso, mas já é agora o vaso da novidade de Deus, Patrick. Deus quebra aquele primeiro com as próprias mãos. Mas Ele agora começa a fazer um outro, conforme lhe pareceu bem fazer. Você imagina um vaso que está sendo feito de acordo com os olhos de Deus, Patrick? Que coisa linda não será esse vaso? Pois é isso, ter sido quebrado não é sinal de que somos descartados. Ter sido quebrado não é sinal de que acabou o mover de Deus na nossa vida. Ter sido quebrado é apenas um sinal que estamos começando um novo tempo em nome de Jesus. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E tudo isso aconteceu porque havia um pouco de barro sobre as rodas. Todo esse cenário que nós acabamos de ler, que foi a revelação de Deus para Jeremias, que transformaria a história de uma nação inteira, só aconteceu, Daniel, porque tinha barro sobre a roda. Enquanto houver barro sobre a roda, haverá palavra de revelação, haverá um Deus trabalhando e haverá novidade de vida. Se o olheiro tipifica o Senhor, o barro tipifica quem, Anderson? E se o barro, meu filho, estiver na roda, haverá palavra, direção. Se o vaso, se o barro estiver sobre a roda, haverá o trabalho de Deus. Você precisa só, eu me jogo na roda, Senhor. Porque na roda é lugar de criatividade. Na roda é lugar do Senhor trabalhar. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que hoje é dia de ceia. Nós vamos cear. Jesus foi para a roda.
Maria, não é só eu e você que vamos para a roda. E às vezes nos quebramos. Porque às vezes Deus permite, faz o creque. Você vai lembrar desse barulhinho, creque. Sabe? Da pressão das mãos de Deus fazendo quebrar, sabe como? Às vezes Deus permite isso acontecer com a gente. Mas não foi só com a gente. Com Jesus isso também aconteceu. Jesus também foi o barro que foi para a roda. Entenda isso. Jesus foi o barro que foi para a roda, Isa. Jesus foi o barro que foi para a roda. A roda de Jesus se apresentou em forma de cuspes. A roda de Jesus se apresentou em forma de chicotadas. A roda de Jesus se apresentou em forma de uma coroa de espinhos. Estava ali um vaso tão bonito, tão perfeito. Estava nas mãos de Deus. Jesus era perfeito. A Bíblia vai dizer, não tinha pecado algum. Era perfeito o vaso. Uai, então vamos deixar esse vaso que está lindo, que está perfeito. Mas não foi isso que Deus fez. O vaso perfeito chamado Jesus, que estava nas mãos de Deus. Deus fez assim com Jesus, ó. Creque. Esse foi o barulho dos ossos de Jesus sendo quebrado, quando Jesus foi pendurado naquela cruz. Os primeiros ossos de Jesus a serem quebrados foram os ossos dos seus pés, quando foram atravessados por um prego gigante que quebraram os seus ossos, atravessaram os seus ossos. Outros ossos que foram quebrados de Jesus foram os pregos que pregaram a sua mão. Esse é o barulho de Jesus Cristo, que era um vaso perfeito, Vitória. Mas que Deus fez assim com Jesus, ó. Creque. Quebrou na mão do oleiro, Janilson. Quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, e uns minutos se passaram, não foram horas que se passaram. O próximo osso a ser quebrado foi o osso do seu braço, porque o seu braço soltou do seu corpo. E isso eu digo a você por uma questão de anatomia. O braço não suportaria por tanto tempo o peso do corpo de Jesus. Não horas, não horas, não horas. Então o próximo osso a ser quebrado nas mãos do oleiro foi o braço. O osso do braço. Depois disso, Jesus foi espetado com uma lança que rasgou o seu corpo, que atravessou o seu corpo. Mais uma vez, um vaso que era perfeito, mas o vaso estava sobre a roda. Roda é lugar de obediência, roda é lugar de entrega, roda é lugar de renúncia. E Deus fez creque, e aquele vaso perfeito se quebrou, o seu corpo se partiu, o seu sangue foi derramado, o seu corpo despedaçado. Jesus morreu. O vaso, Janilson, que era perfeito, que estava nas mãos do olheiro, agora, meu filho, estava completamente quebrado. Mas diz a palavra que Jesus foi sepultado e a pedra do sepulcro fechou o sepulcro. E diz a palavra que ao final do terceiro dia, Jesus ressuscitou, porque o olheiro não para de trabalhar nunca. Enquanto as pessoas choravam a morte de Jesus, enquanto o corpo de Jesus entrava em decomposição, enquanto haviam processos acontecendo na vida dos discípulos, o olheiro estava trabalhando, Deus estava trabalhando e dizendo aos ossos de Jesus: volte a viver, sangue volte a correr. E ao final do terceiro dia, o rei ressuscitou, um vaso novo
estava de pé. Aleluia! Por isso nós estamos ceando essa noite. Nós vamos cear a obediência de Jesus, que o levou à roda, que o quebrou. Será que não é isso que você está precisando hoje? Será que essa ceia não é a ceia de você ir para a roda, para a mão do olheiro que vai quebrar? Será que não tem coisas que tem que ser quebrada mesmo na sua vida? Um comportamento que precisa sair da sua vida? Uma personalidade que tem que ser quebrada. Enquanto essa personalidade sua não se quebrar, sua família não vai ser abençoada. A novidade de Deus não virá sobre a sua vida. Não chegará paz na sua tenda. Será que não existem coisas que Deus quer quebrar essa noite? E você precisa ir para a roda. A melhor coisa que existe, o melhor lugar para estar é na roda, porque ali você está nas mãos do olheiro. Mas será que não é dia hoje de você cear celebrando a decisão de que vai deixar quebrar? Deixar quebrar o seu orgulho, deixar quebrar a decisão que você quer tomar por conta própria. Descer, deixar quebrar. Mas essa ceia também é a ceia da ressurreição. Nós vamos cear agora e você vai se lembrar que quando você deixa o olheiro quebrar, você pode ter a certeza que ele vai reconstruir. Nós só estamos ceando porque Jesus Cristo ressuscitou. Nós vamos distribuir agora os elementos. Você que está aqui essa noite sabe que nós ceamos com o pão, nós ceamos com o cálice para aqueles que já são batizados, que representam o corpo e o sangue de Cristo. E nós ceamos com a uva, que representa para nós uma semente de que Deus já está aí no seu coração. E de que algo grande vai germinar e vai acontecer. Se você ainda não é batizado, você vai cear com a uva. É o convite que nós fazemos a você. Mas não deixe de cear, não deixe de cear. Pastora, eu não vou cear porque essa semana eu fiz uma besteira. Eu pequei. Ora, deixa eu te falar. O teu acusador chama-se Satanás. Se é o Espírito Santo que está falando dentro do seu coração e te lembrando que você pecou, ele está fazendo isso para você se arrepender, não para te condenar e você não cear. Agora, se você está ouvindo essa voz e você não ceia, porque tem alguém te lembrando do pecado, esse alguém não se chama Espírito Santo. Quem está te lembrando do teu pecado chama-se Lúcifer, o inimigo da tua alma. Então meu convite para você que está ouvindo aí, ó, no seu ouvido, que você tem que se consertar, que você tome essa decisão de se consertar hoje, aqui e agora, de que vai deixar o pecado, vai abandonar o pecado, e você vai apresentar isso diante de Jesus, o seu arrependimento e o seu compromisso de começar de novo, mas você vai cear. Porque se não for assim, o que está aí na tua mente te acusando é Satanás. E obra de Satanás na sua vida, você não deveria deixar continuar, não. Todos vocês são convidados a cear essa noite. A ceia daquele que decide descer, para que o novo possa acontecer. Diáconos, por favor, distribuam a ceia. Ministério de louvor, por favor.